Boa noite, me chamo Marcelo Barreto e na edição do jornal de hoje iremos nos aprofundar no livro Fundamentos da Sociologia, do autor Delson Rodrigues. É com você, Rafael. Boa noite, eu sou Rafael Fadigas e agora iremos abordar o capítulo 1 e seus 4 tópicos, o homem e a sociedade. Bom, vamos começar com uma das principais linhas de conhecimento, característica fundamental da humanidade. A seguir, com nossas repórteres Tânia e Stephanie. Olá! Estarei falando um pouco sobre o tópico o conhecimento, característica fundamental da humanidade. E de acordo com o filósofo Delcio Ferreira, mestre em ciências sociais, o conhecimento é o produto da atividade consciente do pensamento. Estabelece a natureza social do ser humano e condiciona sua história e a cultura. Ou seja, para que haja conhecimento, é necessário que exista uma atividade mental ativa, uma reflexão, um processo de análise e interpretação da realidade. Desde os tempos mais antigos, a capacidade de pensar, aprender, transmitir conhecimentos, entre outros fatores, é o que distingue o homem das demais espécies. E para complementar esta explicação, estarei demonstrando um vídeo do professor Tiago Sigal. O conhecimento como característica humana. Uma pergunta muito importante na sociologia é a seguinte: o que torna nós, seres humanos, diferente dos outros animais? Bom, existem muitas maneiras de responder essa pergunta, falando em animais. Uma pergunta muito importante na sociologia é: o que torna os seres humanos diferente dos outros animais? Existem muitas respostas para essas perguntas. A principal delas vai dizer que o ser humano é o único animal racional, o único animal com capacidade de pensar. Bom, se vocês têm um bichinho desse em casa, essa aqui é a Luma, dá um oi pro pessoal lá, Luma, vocês vão saber que os animais de estimação, tanto o gato quanto o cachorro, não são necessariamente animais irracionais. É claro que eles não têm a mesma capacidade cognitiva de nós humanos, mas não é disso que se trata. Eles são também racionais em certa medida. Pois bem, qual é então a resposta correta para essa questão? Nós, seres humanos, somos os únicos animais que necessitam de aprendizado para se tornarmos humanos. O que isso quer dizer? A gente nasce humano, ok, mas para aprender a viver em sociedade, para desenvolver todas as capacidades humanas, nós precisamos conviver com outros seres humanos, onde a gente aprende a ser um ser humano, a se comportar como um ser humano. Na sociologia, a gente chama esse processo de socialização. E junto com ele vem uma outra questão importante. Nós, seres humanos, somos também os únicos animais a possuir conhecimento. E o que é o conhecimento? Pergunta de R$1 milhão. Pois bem, o conhecimento é a capacidade que nós humanos temos de explicar e entender o mundo. Paralelamente a isso, é a capacidade que temos também de nos adaptarmos e sobrevivermos às transformações que ocorrem no ambiente social, no ambiente cultural, enfim, no mundo de forma geral. Se você está estudando biologia também, você sabe que o planeta Terra já passou por pelo menos 5 grandes halls de extinções. 5 grandes extinções em massa. A mais famosa é, claro, a dos dinossauros. E nesse sentido é razoável você pensar que a espécie humana também corre um risco de uma extinção em massa. Afinal de contas, já ocorreu 5 vezes no planeta. Pois bem, e é nesse ponto que entra o conhecimento. Graças ao conhecimento humano, a gente pode prever uma situação catastrófica, a gente pode evitar essa situação ou se preparar da melhor maneira possível para sobreviver a ela. De acordo com a explicação do professor Tiago, o homem adquire conhecimento sobre o mundo em que se vive a partir da convivência em sociedade. Posso citar como exemplo a descoberta do fogo há milhões de anos, a partir da experiência de esfregar uma pedra na outra. Necessidade essa que atendeu a todo um grupo que vivia em cavernas e este conhecimento foi transferido para os demais. Um exemplo recente foi o desenvolvimento em meses da vacina da Covid para conter uma pandemia, sendo que, em um período normal, levaria mais de 5 anos. Para se desenvolver esta vacina, foi necessário um esforço social de vários profissionais aplicando seus conhecimentos adquiridos. Atualmente, o ritmo das mudanças sociais é muito rápido e o conhecimento está condicionado à experiência social.
O que quero dizer é que a necessidade humana acelera o processo em várias circunstâncias. Concluo aqui e passarei para minha colega Stephanie dar continuidade. Entender a importância do conhecimento na trajetória humana é extremamente fundamental, porque nos ajuda a refletir quem somos e o que nos faz diferente das sociedades arcaicas em relação às sociedades modernas. Para o filósofo Rudolf Steiner, a ciência do conhecimento que quer conhecer a função da sua importância universal deve, primeiro, indicar o objetivo ideal, determinar o pensamento mais importante e revelar os acontecimentos em demonstração, levando ao resultado de que o pensar é sim a essência do mundo, e é também o que nos leva a conhecer qualquer ciência. As ideias e as formas de pensar podem transformar a maneira como as sociedades se organizam, como as relações sociais se estabelecem e como a cultura se desenvolve ao longo do tempo. Você já provou pensar no que nos torna realmente seres humanos? Nossa repórter investigou a relação homem e sociedade para tentar responder essa questão que atravessa os séculos. Olá! Falando sobre a teoria do conhecimento, envolvendo as diversas formas e tipos de conhecimento, podemos observar que o conhecimento intuitivo é imediato, espontâneo, quase intuitivo. É aquele saber que surge antes da razão. O filósofo francês Henri Bergson foi um dos maiores defensores da intuição como forma legítima do conhecimento. Para ele, a instituição nos conecta diretamente ao fluxo da vida, à essência das coisas, superando os limites do pensamento racional. Também o místico Plotino, na antiguidade, falava de uma inteligência superior que se manifestava em estados de iluminação espiritual, uma forma elevada de intuição. Mas a intuição é apenas o início. Precisamos organizar os sentimentos e é nesse momento que surge o conhecimento discursivo. O saber construído com lógica, análise e linguagem. É o território da filosofia racional de Aristóteles, que sistematizou a lógica como um instrumento para compreender o mundo. Entretanto, nem tudo que é importante pode ser capturado por argumentos. Por isso, precisamos ir além, precisamos de conhecimento compreensivo. Esse é o saber que nasce da escuta profunda, da empatia, da interpretação de experiência. É o tipo de saber que o filósofo Hans valorizou na hermenêutica, ao defender que compreender é entrar no horizonte do outro. Agora vamos ouvir nossa repórter Isabel. Muito obrigada, Milena. Bom, sobre os tipos de conhecimento, Martins afirma que a evolução da consciência humana, ao se questionar e buscar respostas, deu pontapé inicial para o avanço dos 5 principais tipos de conhecimento, como, por exemplo, o empírico, que é ligado ao senso comum e baseado em vivências cotidianas. Dispensa uma avaliação minuciosa dos fatos, não esclarecendo o porquê, apenas se mantendo como um credo coletivo. Já o teológico se relaciona com a fé e a religiosidade. Não se baseia em especulações comuns, mas em experiências vinculadas ao sagrado, onde o indivíduo alcança um nível superior de entendimento através da iluminação divina. O filosófico se caracteriza por racional, sistemático e crítico, voltado à busca de entendimento sobre as questões da condição humana e da realidade. Esse conhecimento não tem uma conclusão definitiva e questiona constantemente as resoluções, relacionando a vida e o mundo dos fenômenos. Já o mítico é originado do homem primitivo, que tinha uma visão restrita do mundo, onde precisava criar explicações muitas vezes fantasiosas para entender a sua realidade. E por fim, vamos ao método científico, que não se baseia na vivência humana. Mas esse tipo de conhecimento fundamenta-se em observações, conhecimentos, análises, interpretações e dados para desenvolver teorias e leis que explicam e antecipam fenômenos naturais e sociais, não absolutos. Muito obrigado. E agora
Vamos voltar com a repórter Milena. Muito obrigada, Isabel. Por fim, na ampliação dos tipos de conhecimento, Lakatos sustenta que nos dias de hoje é feita uma distinção relativa aos 3 níveis de conhecimento científico: o inorgânico, que é estudado pela ciência física, o orgânico, que é investigado pela ciência biológica, e o superorgânico, que é estudado pelas ciências sociais, elegendo o homem como objeto principal do seu conhecimento. Bom, muito obrigado às nossas repórteres Isabel e Milena. Vamos dar continuidade a essa matéria sobre o livro de Delcio Ferreira com o nosso repórter Paulo e a nossa repórter Rita. É com vocês. Boa noite, Marcelo e Rafael. Boa noite, Marcelo e Rafael. Hoje estamos aqui para discutir o tema Homem como Ser Sociocultural, com o especialista em Sociologia, Paulo Menezes. Boa noite, Paulo Menezes. Então, poderia nos dar uma introdução ao tema? Boa noite, Rita. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Rafael. Boa noite aos telespectadores. Muito obrigado pelo convite. O homem ele começou a estabelecer suas relações sociais na era pré-histórica, com os caçadores e coletores, onde eles caçavam em bandos e faziam coleta também em bandos. Porque assim eles tinham maior produtividade, maior eficiência no seu trabalho e poderiam dividir melhor as tarefas. Na era neolítica, progredindo um pouquinho no tempo, tivemos os princípios da sociedade, onde nós tínhamos o início de vilas e agricultura, onde o homem deixa de ser um nômade que vaga por comida o tempo todo e passa a ser uma pessoa fixa, como nós vivemos nos dias de hoje. Muito interessante. Mas como isso se tornou uma pauta dos filósofos e dos sociólogos? Para mim, a filosofia ela ganha importância neste assunto com Aristóteles, quando ele define o ser humano como um ser político. O ser político ele está falando sobre o impacto e a importância das pessoas dentro da esfera política que nós temos. E neste livro, A Política de Aristóteles, ele fala como ações ruins de um governo podem trazer reações negativas da população, que causam impactos negativos no Estado no geral. Isso tudo é uma questão sociológica, uma visão de como as relações humanas formam a sociedade e como ela se define. Como o ser humano impacta a sociedade, muitos aspectos humanos são extremamente relevantes para a sociologia, certo? Certo. A sociologia ela estuda as relações humanas dentro da sociedade, né? A interferência que nós temos, como a estrutura, a economia, tudo é meio que a respeito da relação humana, a sociedade, como essa junção toda se mistura. E isso me lembra muito de Émile Durkheim, que ele defende sobre a teoria da coesão social. A coesão social é uma ideia de Durkheim que diz que quando nós estamos em sociedade, existe uma pressão social para que nós fazemos as coisas. De exemplo, fazer faculdade. Existe meio que uma coesão social, uma ideia de que você tem que fazer sua faculdade para que você seja bem sucedido. Isso é algo que ela não vem de você. Está na sociedade e por mais que ninguém te diga, você sente que se você fizer faculdade, você vai ser bem sucedido. É uma ideia central que te obriga a fazer as coisas para que a sociedade mantenha um status, um equilíbrio. É mais ou menos assim que a gente vê a sociologia. É mais ou menos assim que a gente começa os estudos da sociologia, né? Ou a gente vê. É fascinante pensar na sociabilidade humana como um paradigma, pois ela não é apenas um aspecto da nossa exigência, mas, sim, um modelo. Ela modela nossa vida, nossa identidade, nosso desenvolvimento cognitivo e emocional, e até mesmo nossa sobrevivência, dependem fundamentalmente das interações com os outros. Nosso conhecimento não é constituído isoladamente, mas através do diálogo, da troca de experiência, da transmissão cultural e da negociação de significado com os outros. Ao elevarmos a sociabilidade ao estado de paradigmas, reconhecemos que o indivíduo não existe isoladamente,
mas está sempre inserido em uma teia de relações sociais que moldam e por eles são moldados. Agora é com vocês, Marcelo e Rafael. Nosso agradecimento à Rita e ao especialista Paulo pelos esclarecimentos. Dando sequência à análise, é importante entender que o que estudamos aqui é o homem como figura central. Portanto, o homem é um ser histórico. Como é que essa figura histórica se comporta durante os séculos e o desenvolvimento de uma sociedade? É isso que iremos ver com a repórter Ana Clara. Nós temos o costume de ouvir que o ser humano é um ser social, mas ele também é, acima de tudo, um ser histórico. Cada povo, cada cultura, cada geração tem uma história que foi vivida, sentida, contada, seja por meio da fala ou pela escrita. Mesmo aqueles que não tinham a linguagem formal ou escrita deixaram suas marcas, nas paredes das cavernas, em pegadas preservadas, em objetos do dia a dia. Para o historiador Jacques Le Goff, a história é como uma memória coletiva, só que organizada de maneira científica. Já o dicionário Caldas-Aulete define história como um conjunto de acontecimentos vividos pelas pessoas e sua relação com o mundo e com o Estado. O pensador Mircea Eliade traz uma reflexão bem interessante. O homem da antiguidade entendia sua existência a partir do cosmo, dos astros da natureza, dos ciclos da vida. Já o homem moderno olha mais para os fatos concretos, registros, datas e documentos. Um se guia pelos mitos e pelo sagrado, o outro pela razão e pelos acontecimentos marcados no tempo. Mesmo com essa diferença, os dois vivem suas histórias. São, de formas diferentes, seres históricos. A verdade é que a vontade de contar e registrar o que vivemos acompanha a gente desde os tempos mais antigos. Hoje, com a internet, os celulares e os bancos digitais, deixamos muito mais do que fragmentos. Estamos construindo um verdadeiro arquivo do presente, que vai ajudar os historiadores do futuro a entender de maneira melhor quem nós fomos. E isso mostra o quanto a história é viva. Ela está nas conversas, nos registros, nas lembranças. Está na forma como aprendemos, ensinamos e passamos adiante o que sabemos. Registrar e compartilhar conhecimento é muito mais do que guardar informação. É criar cultura. E é esse processo, feito de geração em geração, que nos trouxe das primeiras ferramentas até a inteligência artificial. O conhecimento transforma. Ele molda quem somos e quem podemos ser. Entre a primeira roda e as naves espaciais, o que existe é uma história coletiva sendo construída todos os dias. Uma história feita de aprendizados, trocas e descobertas. E é por isso que estudar, lembrar e ensinar faz tanto sentido. Porque a cada vez que a gente compartilha o que sabe, a gente continua escrevendo a nossa própria história. É com você, Marcelo.